Olá, gente mais linda desse canal! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou gravar um vídeo para você saber se você é um escolhido de Deus. Eu vou falar 10 sinais dos quais você pode perceber na sua vida que você foi escolhido para Deus por uma missão maior aqui na Terra. Então, se você tem alguma dúvida, se você passa por lutas, por guerras, por situações das quais você olha para as outras pessoas e elas não estão passando, e você se pergunta, mas por que acontece isso comigo? Fica aqui nesse vídeo, que hoje eu vou te mostrar todos os sinais de que você é um escolhido de Deus e você não vai mais ter nenhuma dúvida. Vem comigo. 10 sinais dos quais você foi escolhido por Deus, desde o ventre da sua mãe, para vir aqui nessa terra, fazer uma missão no qual Deus te destinou e Ele te escolheu para isso. Então vamos lá. Número 1. Você, desde criança, desde que você nasceu, você passa por lutas e por guerras que as outras pessoas parece que para elas é mais fácil as coisas, parece que flui melhor na vida, parece que coisas simples dos quais você vai fazer, mas para você é muito mais complicado e para elas parece que é muito simples. E você olha e se pergunta, mas meu Deus, por que para mim é tão difícil fazer isso? E tem lutas, essas lutas e essas guerras que você passa, só você sabe, só você passa. Sabe, aquela dificuldade de sair da cama, aquela dificuldade que você tem um compromisso, você sabe o horário do compromisso, mas você não consegue ir, você não consegue chegar àquele compromisso. Parece que existe uma força contrária para você chegar lá, mas você luta e você vai mesmo assim. São pensamentos e é uma opressão sobre a sua mente. Você sempre foi uma pessoa muito positiva, sempre foi de fazer as coisas, de lutar pelas coisas que você quer, mas existe uma opressão na sua mente que sempre te diz ao contrário. Então essas lutas e essas guerras mentais, você passa por isso desde que você é criança. E parece que elas vão melhorar, mas elas só aumentam. Você é um escolhido de Deus para cumprir um chamado aqui na Terra. Número 2. Você sente, desde criança, você tem um sentimento que a vida, ela é muito maior do que estudar, fazer uma faculdade, ter um diploma, ir lá trabalhar, voltar para casa, pagar as contas. No outro dia ir lá trabalhar, voltar para casa, pagar as contas. Você sente que isso é muito pequeno para ti. Isso é muito pouco para você. Você sente que tem algo muito maior para você viver na Terra. Você sente que a vida, ela é muito maior do que só trabalhar e pagar contas. Então você sempre se sentiu deslocado. Você sempre se sentiu fora do mundo, fora da vida do que as pessoas normais estão vivendo. Então você sempre achou e você sempre sentiu dentro do seu coração, dentro de você, que a vida, ela tinha algo maior para você. Que você não ia conseguir se encaixar nesse padrão de vida que é esse padrão aqui da Terra. Então você sempre sentiu, desde criança, desde que você nasceu, você sabia que algo maior ia acontecer, que você tinha algo maior para fazer aqui. Número 3, você nasceu com uma sensibilidade espiritual, uma sensibilidade divina muito aguçada e muito intensa. Você via coisas que ninguém via, você sentia coisas que ninguém sentia, você chorava, você chora por coisas que as pessoas não entendem. Você vê uma criança brincando com uma borboleta, você começa a chorar, porque você sabe que não é só uma borboleta, é algo que está acontecendo ali que é divino, que vem dos céus. Então, essas coisas simples que você vê acontecendo aqui no mundo e você começa a chorar é porque você sabe que Deus está falando conosco através disso. E as pessoas não entendem. As pessoas, elas não conseguem te entender, elas acham que você é fraca, que você é chorona, que você é dramática, mas, na verdade, você é um escolhido de Deus. Por isso que Deus depositou em você essa sensibilidade, porque você é sensível ao Espírito, você é sensível ao que vem de Deus. E Deus ama os sensíveis. É por isso que Ele depositou essa sensibilidade em você para você conseguir ajudar pessoas que não estão conseguindo sair de lugares, elas não estão conseguindo ver isso que você vê. E aí Deus coloca você no caminho de algumas pessoas para ajudá-las nisso. E você às vezes também não entende as conexões da sua vida, as pessoas que aparecem para você, mas é tudo um plano de Deus. Deus te colocou, Ele te depositou essa sensibilidade para que você pudesse exercer o que Ele tem para você. Número 4. Você sempre se sentiu
diferente. Você sempre se sentiu diferente na sua escola? Você sempre se sentiu diferente na sua família? Você sempre se sentiu diferente no meio do seu grupo de amigos? Você nunca se sentiu parte de algo? Você nunca se sentiu inserido a um grupo, a uma família, a algum lugar? Porque você nunca conseguiu ter uma vida, se encaixar numa vida nos quais todos eles estão vivendo. Eu lembro que quando eu ia na escola, os meus amigos, eles faziam coisas e estudavam, iam pra escola, e eu pensava assim, cara, eu não consigo entender como é que eles fazem isso. Porque pra mim, eu não conseguia entender como é que eles conseguiam se programar pra estudar pras provas, pra fazer os trabalhos da escola, pra levar os trabalhos da escola, E aí eles saíam fazer coisas com os amigos e eu ficava tipo, cara, como é que eles conseguem organizar a vida assim? Como é que você organiza a sua vida? Que hoje você vai fazer um trabalho, daí amanhã você vai estudar pra prova e daí no outro dia você vai sair com os amigos. E eu ficava, você não consegue se encaixar a isso porque você não consegue se programar, sabe? Ter regras. Você vai fluindo nas coisas, vai vindo pra você e você vai fazendo. Então você não consegue, a sua mente, ela não consegue ter uma programação. Do tipo, amanhã eu vou fazer tal coisa, e amanhã acontece completamente ao contrário do que tu achou que tu ia fazer, porque tu sabe que a tua vida não é controle não é seu controle. A tua vida é controle de Deus. E se amanhã ele resolve mudar tudo? E se amanhã ele resolve, tu estudou pra prova, tu fez tudo certinho e tal, e se amanhã tu chega lá e a professora fala que não tem prova? E aí eu lembro que a minha cabeça, ela bugava, porque eu pensava, cara, mas não é possível. Não é possível, eu não consegui fazer as coisas que os meus amigos fazem, eu não consegui ter uma vida igual que a minha família tem. A minha família, eles se programavam pra jantar, pra almoçar, pra fazer as coisas, e eu pensava, mas meu Deus, como que tá fazendo essa programação? Eu não consegui entender, sabe? Eu lembro que também eu sempre me senti muito diferente das pessoas. Você se sente, você não consegue se encaixar. É como se todos fossem uma caixa quadrada e você fosse uma bola, entende? A bola, ela rola e a caixa, ela fica no quadradinho dela, ela fica paradinha. E aí, como que eles estão fazendo uma coisa e eu quero fazer outra, sabe? Então eu nunca consegui me inserir na programação, nas coisas que a minha família e que os meus amigos faziam. E aí eu sempre fiquei muito sozinha. E aí vem o número 5, que é um escolhido de Deus. Ele se sente, é a solidão do escolhido de Deus. Porque você, muitas vezes, não vai conseguir se sentir dentro dos lugares onde as pessoas estão fazendo. Então, você meio que se isola. Você sai de cena, você deixa as pessoas viverem como elas estão vivendo e você vai atrás do que você quer viver. Porque tem muitas coisas que as pessoas fazem que não condizem com a sua índole, com os seus princípios. Eu era assim, muitas das vezes eu ficava em casa, sozinha. Mas isso não é uma questão ruim, não é uma questão, ai, você está depressivo, você está se isolando. Não, na verdade, Deus, Ele quer que você fique sozinho, Ele quer que você não participe das coisas, porque Ele quer você só para Ele. Ele quer falar com você através da sua solidão. Então, quando você fica sozinho, os momentos que você decide não sair com os amigos, não sair com a família, que você decide ficar sozinho, são nesses momentos que Deus vai falar com você, são nesses momentos que Deus vai te moldar, são nesses momentos que você vai ficar sozinho, chorando com Deus, que você vai falar os seus problemas, que você vai se conectar com Deus, e são nesses momentos que Ele vai te moldar. Então, ficar sozinho e isolado não é uma questão ruim para o escolhido, é uma questão para Deus, vista por Deus, até boa. Porque Ele te quer sozinho. Ele não te quer lá no meio das pessoas, porque Ele quer te moldar. E aí também vem o 6º sinal de um escolhido, que é a rejeição. Que por mais que tenha essa questão de que você às vezes sai de cena e você às vezes se exclui, também tem a rejeição, porque você é muito diferente das pessoas, você pensa diferente das pessoas, você tem princípios diferentes das pessoas, tudo que você faz, tudo que você pensa é diferente. Você não se conforma com as coisas, você não se conforma com os padrões desse mundo. Eu lembro que quando a minha mãe falava assim às vezes, fulana tem câncer, porque a mãe dela teve, porque a avó dela teve, porque a fulana teve, então ela vai ter. Eu pensava, cara, não é porque toda a família tem que você vai ter também. Você nasceu pra quebrar esse ciclo, você não pode aceitar isso. E aí eu pensava assim, mas meu Deus, como é que ela... Aí eu falava pra minha mãe, eu dizia, não,
mas isso não vem das gerações. Isso pode até vir, mas a gente pode quebrar. E ela dizia, não, por isso que a gente tem que se cuidar, fazer exame, porque tudo que os nossos antepassados tiveram, nós também podemos ter. E eu falava, eu lembro que eu nunca aceitava, eu falava, não, poder a gente até pode ter, mas a gente não aceita. E ela dizia, não, Elisa, mas não é como tu quer. E eu lembro que eu falava assim, eu falava, cara, não, a gente pode fazer diferente, a gente não precisa fazer igual. E é por isso que nós somos rejeitados, porque tu imagina todas as pessoas serem uma caixinha, né? Imagina assim, ó, deixa eu ver se tem uma caixa aqui. Então imagina que todas as pessoas é essa caixa. Todas as pessoas, elas vivem assim. Elas são uma caixa. E você é uma bolinha, você é assim, ó. Aqui ela não tá uma bolinha, né? Ela é... Mas você é assim. Cara, essa aqui, ela é diferente dessa aqui. Ela não vai conseguir viver conforme essa aqui vive. Ela não vai fazer as mesmas coisas que essa aqui faz. Ela não vai ter o mesmo trabalho que essa aqui tem. Ela não vai ter a mesma vida financeira que essa aqui tem. Ela não vai... Ela é completamente diferente. Olha aqui. Então não existe como isso aqui conviver. Porque vai dar atrito, vai dar diferenças. E aí o que acontece? Quando essa aqui, ela começa a perceber que ela não dá pra viver mais no lugar e com as pessoas que ela tá vivendo, ela sai desse lugar e ela vai procurar a turma dela, mas esse tempo que ela procura a turma dela, que ela procura os iguais que ela fica um pouco sozinha. Porque é pra Deus mostrar pra ela que ela não é rejeitada, que ela não é um ET, mas que ela é um escolhido, que ela é uma escolhida. E o que acontece? Ela sai do lugar onde ela estava e ela, de repente ela vai pra um lugar e ela encontra uma igual a ela. Opa! Oi! Tudo bom? Você é assim? Sou! Ah, eu também! Que legal! Aí, de repente, ela encontra outra igual a ela. Ai, você é assim? Sim! Ah, eu também! Tem coisas que eu não consigo fazer aqui nesse mundo, tem coisas que eu não me encaixo. Ai, que legal! Então, olha só! Eu encontrei uma pessoa e que encontrou outra pessoa e a gente tem um grupo. O grupo dos excluídos, que a gente faz coisas assim iguais que a gente gosta, então, aí você começa a encontrar pessoas que são iguais e têm os mesmos pensamentos que você. Quando você para de querer se encaixar num lugar que não é seu, você sai desse lugar e você encontra pessoas que estão fazendo as mesmas coisas que você gosta de fazer, que estão vivendo do jeito que você gosta de viver. E aí você começa a ver a vida um pouquinho mais leve, porque é muito pesado você tentar se encaixar num lugar que não é seu. Você tentar se encaixar, enquadrar a sua mente para um lugar e para pessoas que não são iguais a você. Número 7. Você tem um dom de discernimento muito grande. Desde que você é criança, você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o que é sim e o que é não. Você sabe o que é verdade e o que é mentira. Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu morava com os meus pais ainda, às vezes as pessoas apareciam assim e falavam alguma coisa e eu falava, essa pessoa tá mentindo. E aí, não, Elisa, como é que essa pessoa vai estar mentindo? Essa pessoa tá mentindo. Mas assim, eu consigo ter esse discernimento nítido, pra mim é nítido. Eu vejo o que é mentira e o que é verdade na lata, na hora. E aí depois de um tempo, descobriam que a pessoa estava mentindo. Então, é um dom que Deus te deu desde que você nasceu. Você consegue saber, você consegue discernir o que é o bem e o que é o mal. Você consegue discernir o que é a verdade, o que é a mentira. E é por isso que você é tão incompreendida, porque as pessoas elas não conseguem te enganar. Elas não conseguem te fazer de bobo. Porque parece que aos olhos dos outros, parece que você é bobo, que você é dramático, que você é fraco. Mas no fundo, essa fraqueza que os outros veem em você não é fraqueza. Para Deus, é o discernimento das coisas. E você fica muito triste porque você sabe da verdade e você vê isso acontecer de pessoas que você não gostaria de ver, sabe? São pessoas que você não gostaria de ter esse discernimento, porque você fica triste em saber que essas pessoas estão mentindo, que essas pessoas estão se aproveitando, que essas pessoas estão fazendo isso. E aí você fica triste, você chora, você fica mal, porque nós temos um coração muito bom, nós temos uma índole, um caráter verdadeiro. E aí a gente fica triste em ver pessoas que não são assim como nós, porque a gente pensa, cara, mas é tão fácil, é tão simples ser assim, é tão
fácil falar a verdade, é tão mais prático, é tão mais óbvio falar a verdade, né? Do que mentir, do que esconder, do que não perdoar, do que... E aí a gente sofre com isso, porque nós somos muito sensíveis. E nós já viemos com essa sensibilidade. Então, você tem esse discernimento, você tem esse dom de discernimento, você não precisa fazer nada, você não precisa fazer curso, nada dessas coisas para ter esse dom. Você já nasceu assim, é nítido seu, é nato seu. Você já nasceu com esse dom. Número 8. Você tem uma força inabalável. Você tem uma força que você não sabe, na verdade você sabe, essa força vem de Deus, mas é surreal. As pessoas te atacam, as pessoas mentem pra você, as pessoas te xingam, elas fazem bullying com você, cara, mas você mesmo assim, você não se deixa caído. Você passa um dia inteiro na cama, no outro dia você levanta e você vai atrás das coisas. Você fica 1, 2 dias triste, no terceiro dia você já levanta e vai pra guerra de novo. Essa força é uma força que Deus coloca em você, porque Ele sabe do que você vai fazer, porque Ele sabe qual é o teu chamado, porque Ele sabe qual é o teu propósito. E essa força que vem de você, ela é uma força que transcende o entendimento. As pessoas, elas não conseguem entender como que você ainda está de pé depois de tudo que aconteceu com você. Elas não conseguem, elas não conseguem entender como é que isso está acontecendo. E essa força é a força dos escolhidos. Os escolhidos, eles carregam uma garra e uma força para lutar pelos seus ideais, para lutar pela verdade, para lutar pelo aquilo que Deus colocou no coração deles, que só eles sabem. Que só você sabe de onde vem. Você pode chorar, espernear, ficar 2, 3 dias na cama, mas quando você resolve se levantar, minha filha, você estremece o inferno, porque você tem uma garra para fazer as coisas certas, você tem uma garra para a verdade que as pessoas, elas admiram. As pessoas, elas gostariam de ter isso, sabe? Elas gostariam de ter o que você tem, porque essa força é uma força que transcende o entendimento. Número 9. Você é chamado de louco ou de louca pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas conhecidas, enfim, que te conhecem. Você é completamente louca para eles. E graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque, imagina, as pessoas que são todas assim, e aí vem uma que é assim, e faz tudo diferente, faz tudo ao contrário. Ela vai ser o quê? Ela vai ser louca, obviamente. Então, gente, eu lembro que quando me chamavam de louca, às vezes eu ficava assim, tipo, eu tentava me encaixar, né? Eu não vou fazer isso, porque eu vou me chamar de louca. Eu não vou fazer tal coisa porque já pensou fulano que tá sempre sofria bullying na escola, ou eu lembro que eu gostava muito de gravar, sabe, pro Instagram, assim como eu tô gravando aqui pro canal, eu gostava muito de gravar as coisas, e os meus amigos me chamavam de blogueirinha. Olha, a fulaninha acha que vai ser alguma coisa na vida, gravando os videozinhos, entendeu? E hoje, né, hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei quem eu sou em Deus, hoje eu sei da minha identidade, eu sei pra que Deus me chamou, então, querem me chamar de louca? Amém, obrigado, Senhor, sim, sou mesmo, porque eu falo que se eu fosse normal, eu não ia ser feliz. Então, hoje, como eu sei quem eu sou hoje, e se eu quero fazer algumas coisas que vêm na minha cabeça, que vêm deles, eu faço, não tô nem aí pro que vão pensar. Mas quando você não sabe a sua identidade em Deus, quando você não sabe para que você foi chamado, isso começa a te atacar. E isso começa a ter uma coisa, é muito sério isso, porque você começa a se reprimir, sabe? Aquilo que Deus colocou em você, a sua sensibilidade, o seu carisma, tudo que Deus colocou em você, você começa a escurecer os dons que Ele colocou em você, porque as pessoas, elas começam a te chamar de louca, né? Por isso que você precisa ter muito discernimento, você precisa buscar muita intimidade com Deus para você saber a sua identidade nele. Hoje, se eu tô passando na rua, se eu tô fazendo qualquer coisa, sei lá, em outro país, em alguma viagem, e eu quero pegar o celular e começar a gravar, eu gravo. Antigamente, eu pensava, não, vão me chamar de louca. Então, você tem que entender que você é diferente, tá? Você não é uma caixinha quadrada, você é uma bolinha redonda, e você não vai se enquadrar nos padrões desse mundo. Você não veio aqui para se enquadrar nesses padrões. É exatamente por isso. Deus te fez exatamente assim. Porque Ele quer que você seja diferente. Porque Ele quer que você faça diferente. Porque Ele quer que você... Ele sabe porque Ele te criou assim. Porque Ele sabe que se Ele colocar alguma coisa no seu coração, você vai fazer. E é por isso que você sempre será chamada de louca. Acostume-se. Não foi só lá no passado. Agora também. Depois que eu escrevi o livro, que vocês já estão vendo aqui em vários vídeos, né, que eu falo do livro,
muitas pessoas vieram me falar, mas tu é doida, né? Tu é bem louca mesmo em expor o que aconteceu com a sua vida, o que aconteceu com o teu passado. Sim, eu sou doida mesmo. Foi por isso que Deus me chamou. Foi por isso que Ele me chamou para escrever o livro. Porque Ele sabia que se fosse uma outra pessoa qualquer, se fosse uma outra pessoa que estivesse passado pelo que eu passei e Ele mandasse escrever um livro, ela não ia escrever. Porque ela ia ter medo do julgamento, ela ia ter medo que viessem chamar ela de louca. Então, agradeça. Sim, sou louca mesmo. Obrigada. Número 10, mas não menos importante, óbvio. Você sempre foi motivo para as pessoas sentirem ciúmes, para você ser invejada. As pessoas, às vezes, elas têm raiva de você, elas invejam você, elas não conseguem entender como que você dá risada, como que você tem esse sorriso no rosto, como que você segue a vida com tudo que aconteceu com você. As pessoas, elas não invejam o que você tem. Elas não invejam o carro que você tem, a casa que você tem. Elas invejam a sua alegria, a sua leveza, a sua vida, a sua bondade, a sua generosidade. As pessoas não entendem como que aquela pessoa que te maltratou, que era para ter te ajudado no passado, enfiou uma faca por trás de você hoje, em vez de você julgar ela, ter raiva dela e se vingar dela, você é bondosa com ela. E você ainda retribui com amor. É isso que as pessoas não entendem. Porque você é um escolhido. Você não vai retribuir com vingança, com maldade. Você vai sempre retribuir com amor. Porque é aquilo que você tem no seu coração. Você ama as pessoas, você ama esse mundo, você ama as crianças, você tem uma sensibilidade que não vem de você, você tem uma sensibilidade de espírito. Deus colocou isso em você. Então, quanto mais as pessoas te julgarem, te criticarem, terem inveja de você, mais você vai crescer e mais você vai retribuí-las com amor e generosidade. Então, é isso que as pessoas invejam. Então, o número 10 é para te mostrar que todo o invejoso, todo o ciumento, todas as pessoas que vierem tentar te maltratar, tentar parar o seu chamado, tentar destruir o seu chamado, você vai retribuir com mais amor ainda, com mais generosidade, porque eles vão se constranger com o que Deus está fazendo na sua vida. Eles vão se constranger com o que você carrega no seu coração. E é isso que as pessoas não conseguem entender, que por mais que, por mais que você tenha lutas e guerras e aconteceram coisas muito tristes com você, você continua sorrindo e você continua levando o amor de Deus para elas, porque foi para isso que você foi chamado. Tá bom, Elisa, agora eu entendi os 10 sinais do escolhido e eu quero saber o que eu faço com eles. Pronto, você falou os 10 sinais, eu me identifiquei com quase todos, mas e agora? O que eu faço? Eu também não vou saber te dizer. Você vai ter que pedir para o dono do projeto, que foi Deus. Foi Ele que te projetou, foi Ele que te fez assim. É Ele que sabe os planos que tem pra você. É Ele que sabe os projetos que Ele tem pra você. Então você precisa de intimidade, oração. Você precisa perguntar pra Ele, intimidade com Deus, pra saber o que Ele quer fazer com você. Eu, Elisa, jamais ia imaginar que eu ia escrever um livro. Mas o Senhor me mandou escrever. Pra quê? Pra levar a minha história como inspiração pras pessoas. Então, eu escrevi. Então, é isso que você precisa fazer. Você precisa perguntar pra Ele, Senhor, o que é que eu faço? E aí, aos pouquinhos, Ele vai te mostrando o caminho. É um passinho de cada vez. Você dá um passinho e Ele te mostra o próximo passo. Não tem como fazer coisas grandiosas. Você não vai conseguir fazer algo grandioso. Porque se você tem uma mente... Eu entendo a nossa mente. A nossa mente, ela é assim. Ela quer coisas extraordinárias. A gente quer alcançar muitas pessoas, mas a gente tem que entender que é um dia de cada vez. Nós vamos alcançar as pessoas através do nosso testemunho. Se nós não abrirmos a nossa boca, nós não vamos falar. Então, esse canal aqui, por exemplo, foi Deus que me mandou criar também, para a minha mensagem chegar até vocês. E eu estou muito feliz. E eu quero pedir pra você, inclusive, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa mensagem, encaminhe esse vídeo pra quem você acha que precisa ouvir, compartilhe aqui, comente, curte e se inscreve aqui no canal pra receber toda semana um vídeo meu, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus.